Aleluia, aleluia. Ainda o irmão que sinta no seu coração, levanta a sua voz em oração ao Senhor nesta noite. Aleluia. Queremos glorificar-te, Jesus. Bendizer o teu nome. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Temos um irmão, uma irmã que sinta no seu coração, levanta a sua voz em oração. Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. É bom estarmos na casa do Senhor nesta noite. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Nós temos vindo a estudar a carta aos Hebreus. E na última sexta-feira, nós estávamos no capítulo 2 e nós falámos acerca de 5 exortações ou 5 advertências que encontramos na carta aos Hebreus. Nós falámos do perigo do desvio espiritual, que aparece no capítulo 2, que estivemos analisando na última sexta-feira. Falámos acerca do cuidado com o endurecimento do coração, isto são advertências que iremos estudar posteriormente. Exortação ao crescimento espiritual e ao cuidado com a apostasia. Exortação à perseverança e exortação à santidade, no capítulo 12. Meus amados irmãos, depois nós estivemos vendo o portanto. Portanto, como Jesus é superior e a sua revelação é superior, a nossa responsabilidade é maior e então não devemos negligenciar. Vimos também a comparação que é feita entre os anjos e o Filho, os anjos, uma referência ao Antigo Testamento e ao Sinai. Vimos que eles foram mensageiros, mas vimos que agora o Filho Jesus Cristo traz-nos o Evangelho e que Ele é tudo, o autor, o consumador e o anunciador. Meus amados irmãos, depois ainda estivemos falando acerca da ira de Deus. Vimos que a revelação antiga, mediada pelos anjos, que através da desobediência trouxe um castigo, e vimos então que a revelação mediada pelo Filho, a desobediência, também trará um castigo. E surge a questão, a pergunta: como escaparemos nós? Amados irmãos, e hoje eu gostaria de começar a meditar convosco no texto que vem a seguir, e nós iremos ler no capítulo 2 e a partir do versículo 5 da carta aos Hebreus. Para facilitar, e porque eu irei ler na tradução NTLH, eu irei projetar este texto para os irmãos mais facilmente poderem acompanhar. E diz a palavra do Senhor: pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele. Que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e honra de o rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso.
por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda que aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos, em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Até aqui a palavra do Senhor. Amados irmãos, nós olhamos para este texto e temos a tendência natural de dividirmos em capítulos como se fossem partes separadas. Na verdade, o texto é continuado. É uma carta, foi escrita e o texto, apesar de ir abordando vários assuntos, é uma continuação. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós encontramos alguma continuidade. Nós encontramos que no capítulo 1 a divindade e a natureza de Jesus Cristo como o Filho de Deus, ela é apresentada de forma clara do Filho de Deus como herdeiro, mas no capítulo 2, Jesus é apresentado através da sua natureza humana e da sua natureza redentora. Vimos como ele é apresentado como o Salvador. Amados irmãos, o argumento, ele prende-se à volta de três coisas. A primeira delas, Jesus Cristo, homem. Como homem, ele morreu, passou pela morte. E depois foi elevado, e foi elevado exatamente à posição mais alta que alguém pode ter. Mas é verdade que este mesmo Jesus que foi elevado, ele já era elevado porque ele já era Deus. João, quando começa dizendo que no princípio era o Verbo, ele está dizendo que Jesus, ele já era Deus. Antes que alguma coisa fosse feita, ele já era Deus. E é este Jesus que se faz homem, que passa pela morte e que volta a ser elevado. Amados irmãos, temos aqui como que um ciclo, como que uma sequência. E a maior maravilha é um Jesus tão grande e tão elevado ter aceito tornar-se igual a mim, para morrer por causa de mim, por causa dos meus pecados. Olhando para este texto e tentando ver aqui alguns pontos, vemos que, como homem, ele tornou-se menor do que os anjos, apesar de nós encontrarmos, através dos seus milagres, da sua forma de estar, muitas vezes o seu domínio sobre a própria natureza. Depois nós vemos que a sua morte foi algo a que Jesus se sujeitou. Sujeitou-se à paixão da morte. No entanto, a morte não o
Amém. E por último, ele foi elevado. Ao ressurgir, foi coroado de glória e de honra. Foi colocado acima dos anjos, acima de todos os seres, porque ele é Deus. E, amados irmãos, maravilha-me imenso que este Jesus, que é isto tudo, ainda hoje continua à direita do Pai e intercede por mim. Porque ele continua preocupado comigo. Eu continuo a ser a sua preocupação. Eu continuo a ser algo com o qual ele está preocupado. E, meu amado irmão, eu quero te dizer que Deus está preocupado contigo. Deus está preocupado com os teus problemas. Deus está preocupado com as tuas dificuldades. Deus está preocupado contigo. E por causa disso, ele enviou Jesus no passado. E este Jesus enviado, agora no presente, continua fazendo um trabalho por mim e por ti. Algumas considerações. Não foi aos anjos, encontramos lá no versículo 5, que se sujeitou o mundo futuro. Este mundo futuro, ou mundo que há de vir, referência aos novos céus, nova terra prometido por Deus aos seus servos, tem por base, ou tem como fonte, o texto de Isaías no capítulo 65, os irmãos depois poderão ler em casa calmamente. Sujeitou-o ao rebento do tronco de Jessé. Esta é uma referência que surge à descendência de Davi. Jesus, ele é chamado como o filho de Davi. E, meus amados irmãos, este descendente de Davi teria que ser um homem, porque Davi também o foi. Então, Jesus, enquanto a descendência de Davi, ele pôde vir para estar connosco. Depois, o texto faz um recurso ao Salmo 8, que nós encontramos com várias alusões. Deus que criou todas as coisas deu domínio ao homem sobre a criação. Esse domínio perdido no Éden foi apenas assumido mais tarde por Jesus. Apresentou-se como o homem perfeito. Jesus, ele surge como líder da nossa salvação. Esta palavra que aparece no capítulo 2 e no versículo 10 como o autor da nossa salvação, tem lá no original a palavra archegos, que pode ser traduzida por autor, fundador, líder, capitão, governante ou príncipe. E eu acho que Jesus é um pouco disto tudo. Há o autor, o fundador, o líder, o capitão, o governante e o príncipe da nossa salvação. Parece que a ideia é que Jesus é tanto o autor porque foi quem abriu o caminho para a salvação, como é o líder porque é ele quem lidera a nossa tão grande salvação. Deixe-me voltar ao texto convosco, por favor. Capítulo 2, versículo 10. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois Jesus é quem os guia para a salvação. Aleluia. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para este texto de Hebreus no capítulo 2, nós precisamos de olhar e de tentar perceber que o autor aos Hebreus, ele começa dizendo que Jesus, ele é maior. Mas ele agora quer nos fazer entender como é que um Jesus maior aceita fazer-se igual a nós que somos menores. Porque ele tinha um projeto, ele tinha um propósito. Jesus, o igual. Veja comigo, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo como seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado
e sofreu. Não foi como os anjos, mas foi como os homens, para remir os homens. Amados irmãos, veja comigo. Nas aflições, nas tentações e na morte, Ele iguala-se a todos nós, a nós seres humanos. Para quê? Para que nós pudéssemos ganhar a sua vitória. A vitória que Ele alcançou para nós. Ele passou por tudo. Mas a diferença é que enquanto nós temos passado por tantas situações destas, derrotados, Ele passou e Ele sempre venceu. Veja nas tentações. Veja como Ele foi tentado. Mas veja como Ele superou. Eu não sei o que é que acontecia se nós fôssemos tentados exatamente como Jesus foi. Mas eu lembro que Esaú, só porque foi à caça e vinha com fome, desprezou tudo o que tinha de mais importante por um guisado de lentilhas. Olhando para Jesus, tudo foi colocado para que Ele cedesse. Mas Ele mostrou como Ele venceu. Não sei se repararam que quando nós chegamos ao livro de Gênesis, foi dito a Eva: tu vais ser igual a Deus. Tu vais saber tanto como Ele. Tu vais. E Eva disse logo: este fruto deve ser mesmo bom. Agora Jesus, Ele é tentado. Mas Ele diz: não. Coisa tão extraordinária. Amados irmãos, nós precisamos de olhar para o nosso Jesus, que se sujeitou a passar pelos nossos problemas, para vencer aquilo onde nós tantas vezes falhamos, e para trazer vitória para cada um de nós. Através da situação mais temível de todos os homens, a morte, pela qual Ele também passou, e a qual Ele também venceu. Amém. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E querendo Deus, na próxima sexta-feira nós iremos continuar estudando este texto da carta aos Hebreus. Mas eu, meus amados irmãos, queria agora fazer um anúncio muito importante. Eu vou pedir a ajuda do Luís, por favor. No próximo domingo será o dia de Pentecostes. E nós queremos assinalar um grande dia de Pentecostes aqui em Portimão, aqui na Casa de Oração de Portimão. Convido a todos os que estão aqui, os que estão vendo lá em casa, que possam vir, possam estar, e nós vamos estar disponíveis para receber de Deus. Amém? Olha, há uma coisa que eu encontro no livro de Atos. Parece que aparece o dia de Pentecostes no livro de Atos 2. Mas uma coisa que eu percebi é que eles não tinham pressa. Eles estavam buscando até receber. Amado irmão, olha, no domingo arranje lá uma caixinha em casa, deixa o relógio e venha sem pressa. Porque nós queremos receber. Queremos receber de Deus. E nós precisamos estar na sua presença. Precisamos de tempo para estar aos seus pés. Precisamos de tempo para buscar. Então, amado irmão e prezada irmã, próximo domingo nós teremos a parte da manhã a partir das 10 horas e depois teremos a parte da tarde a partir das 3 horas da tarde. Eu lembro que o Pentecostes é também para as crianças. É para as crianças, é para os jovens, é para os adultos jovens, é para os adultos que já não são jovens, é para os adultos que já chegaram à terceira idade, é para os adultos séniores da terceira idade, aqueles que já estão lá muito à frente na terceira idade, é para todos. E nós todos temos que nos juntar e buscar. Então eu faço um grande apelo para que no domingo possamos todos juntos estar na casa do Senhor. Venha sem pressa, venha com disponibilidade para estarmos juntos
e a partir das 10 horas buscarmos a Deus e depois à tarde nós recomeçaremos às 3 horas da tarde. Queremos ter um bom tempo na presença de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos e irmãs. Eu conto verdadeiramente convosco para que possamos estar juntos no próximo domingo, buscando a Deus desde as 10 horas da manhã e iremos estar ao longo de todo o dia. Também queria lembrar os irmãos que no outro domingo a seguir, dia 26, não haverá culto aqui nem em nenhuma das nossas congregações. É a conferência da região sul, que querendo Deus será em Olhão, e nós iremos estar todos em Olhão nesse dia. Então eu faço um apelo para que os irmãos se organizem, para que possamos estar dia 26 de maio em Olhão. O culto da manhã, o evento da manhã, será às 10 horas da manhã e depois à tarde, às 3 horas da tarde. Todos vamos estar. Amém? Olha, não vai haver nada mais importante nesse dia do que estarmos juntos. É interessante vermos como no Velho Testamento havia uma ênfase, uma importância para congregarmos o povo, para juntar as pessoas. E nós queremos juntar-nos, buscar a Deus e receber de Deus. Então, meu amado irmão, no próximo dia 26, vamos estar todos juntos em Olhão. Estará connosco o pastor Helder Luca e irá pregar tanto de manhã como de tarde. A conferência tem como tema Vem e Vê. Que o Senhor possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs e que nós possamos estar juntos neste tempo. Amados irmãos, queria agradecer os irmãos que oraram. Nós tivemos esta semana na Albânia, foi pela graça de Deus um tempo muito abençoado, com reuniões intensivas, mas muito produtivas, e fizemos boas viagens. Chegámos a noite passada e já estamos aqui hoje convosco. Obrigado pelas vossas orações. Acredito que parte do sucesso destas coisas está ligada com a oração de muitos joelhos que se dobram ao longo não só do nosso país, mas de outras partes do mundo também, para pedir a bênção de Deus, para que tudo possa ser feito e orientado de acordo com a sua vontade. Então, meus amados irmãos, eu quero agradecer aos irmãos a vossa disponibilidade para orarem, para também estarem juntos conosco em oração e dizer-vos que foi realmente um tempo muito abençoado e que o Senhor ricamente possa fazer produzir cada uma das coisas que foi ali decidida, para que tudo possa redundar em bênção, honra, glória para o nome do Senhor. Amém. Que o Senhor